1 Reis, capítulo 18. Depois de um longo período, no terceiro ano de seca, a palavra do Senhor veio a Elias. Vá apresentar-se ao rei Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra outra vez. E Elias foi apresentar-se a Acabe. Enquanto isso, a fome havia se tornado um problema sério em Samaria. Acabe chamou Obadias, o responsável pelo seu palácio. Obadias era um dedicado seguidor do Senhor. Certa vez, enquanto a rainha Jezabel tentou matar todos os profetas do Senhor, Obadias escondeu 100 deles em 2 cavernas, 50 em cada uma, e os alimentou com pão e água. Acabe disse a Obadias: precisamos procurar em cada rio e em cada córrego do país para ver se conseguimos capim suficiente para salvar pelo menos alguns dos meus cavalos e mulas, para que eles não morram. Dividiram entre si o território que deviam percorrer. Acabe foi por um caminho e Obadias pelo outro. E assim fizeram, cada um foi sozinho para o seu lado. De repente, Obadias viu Elias, que vinha em sua direção. Imediatamente, Obadias reconheceu o profeta e se prostrou no chão diante dele. Realmente, é o Senhor, meu senhor Elias? Perguntou. Sim, sou eu, respondeu Elias. Agora vá dizer ao rei que estou aqui. Ó Senhor, perguntou Obadias, que mal eu fiz para que mande ao rei e ele me mate? Tão certo como vive o Senhor, o seu Deus, o rei tem procurado o Senhor em cada nação e reino, de uma ponta a outra, para ver se o encontra. E cada vez que afirmavam, Elias não está aqui, o rei Acabe obrigava o rei daquele país a jurar que era verdade o que dizia. E agora o Senhor me manda dizer ao meu senhor, vá dizer ao seu senhor, Elias está aqui. Mas no momento em que eu deixar o Senhor, não sei para onde o Espírito do Senhor vai levar o Senhor. E quando Acabe vier e não me encontrar, ele me matará. No entanto, toda a minha vida tenho sido seu servo e tenho adorado o Senhor. Ninguém contou ao Senhor a respeito do que fiz quando Jezabel tentava matar os profetas de Deus? Eu escondi 100 deles em 2 cavernas e alimentei todos com pão e água. E agora o Senhor diz, vá dizer ao Senhor, Elias está aqui, certamente ele me matará. Porém, Elias disse, tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, a quem eu sirvo, hoje me apresentarei a Acabe. Então, Obadias foi contar a Acabe que Elias tinha vindo, e Acabe saiu para encontrar-se com Elias. Quando Acabe viu Elias, exclamou, então é você o homem que trouxe essa desgraça a Israel? Você está falando a respeito de sua própria pessoa, respondeu Elias, porque o rei e sua família abandonaram o Senhor e, em vez de obedecer a ele, têm adorado os Baalins. Agora reúna todo o povo de Israel no Monte Carmelo, com todos os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá que comem à mesa com Jezabel. Assim, Acabe reuniu todo o povo e os profetas no Monte Carmelo. Elias disse ao povo, por quanto tempo vocês vão ficar oscilando entre 2 caminhos, sem se decidirem por um deles? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Porém, se Baal é Deus, então sigam Baal. O povo, porém, não lhe respondeu nada. Então Elias voltou a falar. Dos profetas do Senhor, eu sou o único que restei, mas Baal tem 450 profetas. Agora, tragam 2 novilhos. Os profetas de Baal podem escolher um deles, cortá-lo em pedaços e colocar os pedaços sobre a lenha do altar, mas não coloquem nenhum fogo debaixo da lenha. Eu também prepararei o outro novilho e o colocarei sobre o altar do Senhor, e também não acenderei fogo debaixo dele. Então invoquemos seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder, enviando fogo para acender a lenha, é o verdadeiro Deus. Todo o povo concordou em fazer esta prova. Depois Elias disse aos profetas de Baal, primeiro vocês, porque são em maior número, escolham um dos novilhos, preparem um animal e invoquem o nome do seu Deus, mas não ponham nenhum fogo debaixo da lenha. Assim eles prepararam 2 novilhos e os colocaram sobre o altar, e clamaram a Baal toda a manhã, gritando, ó Baal, responda-nos. Porém, não houve nenhuma resposta. Depois eles começaram a dançar ao redor do altar, mas ninguém respondeu.
Lá pelo meio-dia, Elias começou a caçoar deles. Vocês precisam gritar mais alto, dizia, para chamar a atenção do seu Deus. Talvez ele esteja falando com alguém ou ocupado. Ou talvez ele tenha saído de viagem. Talvez ele esteja dormindo e tenha de ser acordado. Então eles gritaram mais alto, e como era costume, cortavam-se com facas e espadas, até que o sangue escorria. Eles soltavam gritos a tarde toda, até a hora do sacrifício da tarde. Porém, não houve resposta. Não se ouvia nenhuma voz. Ninguém atendia. Então Elias chamou o povo. Aproximem-se. E eles se aglomeraram ao redor dele, enquanto consertava o altar do Senhor que havia sido derrubado. Ele pegou 12 pedras, uma pedra para cada uma das tribos dos descendentes de Jacó, a quem o Senhor tinha dito: Israel será o seu nome. Ele usou as pedras para reconstruir o altar do Senhor. Depois, cavou um rego ao redor do altar. Era uma valeta tão grande que dava para semear 2 medidas de semente. Empilhou a lenha sobre o altar, cortou o novilho em pedaços e colocou os pedaços sobre a lenha. Encham de água 4 vasilhas grandes, disse Elias, e despejem a água sobre o novilho e sobre a lenha. Depois que fizerem isso, ele disse, façam isso novamente. E eles fizeram. Agora façam isso mais uma vez. E eles fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar e encheu a valeta. Na hora costumeira, para oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias se pôs em pé à frente do altar e orou. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, prove hoje que o Senhor é o Deus de Israel e que eu sou seu servo. Prove que fiz tudo isso por sua ordem. Ó Senhor, responda-me para que este povo saiba que o Senhor é Deus, para que o coração deles se volte para o Senhor. Então, de repente, o fogo do Senhor desceu do céu e queimou totalmente o novilho, a lenha, as pedras, o chão e inclusive lambeu toda a água da valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram com o rosto no chão gritando, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então Elias ordenou, agarrem os profetas de Baal, não deixem escapar nenhum deles. Assim eles agarraram todos eles, e Elias os fez descer ao córrego de Quizon e os matou ali. E Elias disse a Acabe, vá comer e beber, pois estou ouvindo barulho de chuva muito forte. Enquanto Acabe foi comer e beber, Elias subiu ao topo do Monte Carmelo e curvou o corpo até o chão, com o rosto colado entre os joelhos. Depois disse ao seu servo, vá e olhe para o lado do mar. Ele foi e olhou. Não vi nada, disse ele. Por 7 vezes Elias mandou, volte para ver. Finalmente, na 7ª vez, o servo exclamou, vejo que sobe do mar uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem. Então Elias disse, vá depressa dizer a Acabe que pegue o seu carro e desça a montanha antes que a chuva o impeça. Dito e feito, o céu logo ficou escuro com nuvens e um forte vento trouxe uma grande tempestade. Acabe partiu de carro para Jezreel. O poder do Senhor veio sobre Elias e ele apertou o cinto e correu à frente do carro de Acabe até a entrada da cidade de Jezreel.